A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 18, que diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vê lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que os irmãos de José, eles apelidaram José de sonhador, e eles queriam matar José por causa dos sonhos que ele havia tido. Eles disseram: vamos matar a ele e nós vamos ver em que é que vai dar os sonhos que ele teve. Ou seja, aqueles sonhos que Deus havia entregado para José, havia enfurecido os irmãos dele. Eu vou te dizer algo da parte de Deus. Pessoas podem não gostar de você porque você veste uma roupa bonita, porque você tem uma casa boa, um carro bom, mas quando você tem o sonho de Deus, as coisas mudam, Tem gente que passa a lhe odiar, tem gente que passa a lhe perseguir. É por isso que quando nós temos sonhos de Deus na nossa vida, quando nós temos propósitos de Deus na nossa história, nós não podemos abrir a nossa boca para estar contando para todo mundo aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos fala. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir. Declare comigo: eu vou ter cuidado com as minhas palavras. Eu vou ter cuidado com as minhas palavras. José confiou nos irmãos dele. José confiou em quem não devia. Cuidado. Cuidado em quem você está confiando. Cuidado a quem você está contando os projetos que Deus lhe entregou. Cuidado para quem você está contando a sua felicidade. Cuidado para quem você está contando o que Deus falou contigo. Deus está dizendo: é tempo de vigiar. É tempo de ter cuidado, porque tem muitos irmãos de José querendo matar sonhos de Deus. Irmãos, era tão grande a ira dos irmãos de José que eles passaram a chamar José de sonhador. Eles apelidaram José de sonhador. Só que José, irmãos, ele não sonhou porque ele quis, mas Deus quis entregar sonhos para José. Tem gente que tá pensando que você quer se engrandecer. Tem gente que tá pensando que você quer ser melhor que todo mundo. Chegou ontem, já quer sentar na janela. Chegou ontem, já quer se aparecer. Diz que Deus é na vida dele. Diz que Deus revela as coisas pra ele. Diz que Deus é na vida dela. Diz que Deus fala com ela. E Deus está dizendo: José, guarda os teus segredos. Declare comigo: eu vou vigiar e vou guardar os meus segredos. Eu vou vigiar e vou guardar os meus segredos. Essa palavra é um cala-boca de Deus. É Deus dizendo: cala a tua boca, José. É tempo de você se calar. É tempo de você ficar quieto, José. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: as tuas palavras estão trazendo inveja para a sua vida. Não, irmão, eu só estou contando que eu sou uma pessoa abençoada. Eu estou testemunhando. Eu estou falando que na minha casa tem isso, que meu marido é assim. E Deus está dizendo: vigia, mulher. Tem homens que estão dizendo: não, no meu trabalho é uma bênção, eu ganho bem, o chefe lá é bom. E Deus está dizendo: vigia, homem. Está fazendo propaganda do que é teu. Deus deu pra você, não é pra estar fazendo propaganda. Muitas vezes pensamos que estamos testemunhando, mas estamos fazendo a propaganda. Aquilo que é de Deus é para a glória de Deus, e nós temos que entender que tem coisas de Deus que tem que ser silenciadas. Não é tudo que nós podemos falar. Não é tudo que nós podemos abrir a nossa boca. Você sabia que nem todo mundo também pode ouvir alguns testemunhos da nossa vida? Nem todo mundo está preparado para isso. Tem gente que você vai testemunhar que Deus vai mandar, e vai ter gente que Deus vai dizer: eu não quero que escute, eu não quero que saiba da sua vida. Eu não quero que saiba do que eu fiz na sua história. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não pode abrir a boca para contar, e principalmente aquilo que não aconteceu ainda. E principalmente aquilo que é promessa. Ou principalmente também aquilo que está lhe alegrando, o que você está vivendo, que é a alegria dos seus dias. Cuidado! Porque tem gente que está feliz e fala. Tem gente que Deus abençoa e fala, posta, e Deus está dizendo: cuidado. Principalmente em um tempo que estamos vivendo, que as pessoas têm a necessidade de postar a vida. As pessoas têm a necessidade de expor a alegria. Elas não conseguem viver, elas têm que expor. A alegria delas é que as pessoas saibam que elas são felizes. Isso não é felicidade. Isso não é alegria. O Senhor está dizendo para você: cuidado.
Cuidado, porque José nunca ia imaginar que os irmãos dele iam querer matar ele, irmãos. Tem gente que se torna seu inimigo quando você começa a carregar sonhos de Deus, é isso mesmo. Tem gente que não suporta saber da sua intimidade com Deus. Tem gente que não suporta saber que Deus lhe escolheu. Porque dentre os irmãos de José, o escolhido era ele. Na mente dos irmãos, eles pensavam, ele quer ser o melhor. Ele quer se aparecer. O que ele tem melhor que a gente? Tem pessoas que olham pra você dessa forma. Aí dizem assim, ela diz que Deus vai fazer na vida dela. E o que ela tem melhor que eu? Ela é mais crente do que eu em quê? Ele é mais santo do que eu em quê? E o Senhor está dizendo pra você, vigie. Vigie. Quando os irmãos de José viram José de longe, a Bíblia diz que eles começaram a conspirar para matar José. Aqui eu vejo, irmãos, que se Deus não tivesse com José, ele tinha morrido. Se Deus não estivesse guardando os propósitos dele, a fúria dos irmãos dele era para matar ele, Rabaia Cantorasto. Os irmãos de José não pensaram em deixar ele vivo, em dar um castigo, em meter o medo, não. A Bíblia deixa bem claro, versículo de número 18, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Eles queriam matar a José. É uma palavra forte, né, irmãos? Mas é uma verdade, viu? E aqui eu estou falando dos irmãos de sangue. Aqui eu estou falando dos filhos de Jacó. Eu não estou falando de pessoas de fora, porque às vezes a gente pensa que vai nos apunhalar são as pessoas de fora, mas muitas vezes são os que estão dentro. Muitas vezes são os que eram amigos e se tornam inimigos. Muitas vezes são aqueles que eram contigo, mas não era de verdade. Porque tem gente que tá do nosso lado, irmãos. Deus mostra quem é a pessoa e às vezes a gente insiste em confiar. Insiste em estar falando que não é pra falar. Insiste em estar abrindo a nossa boca quando Deus não mandou a gente abrir. José sabia que os irmãos dele odiavam. Porque José tinha o amor de Jacó. Porque José tinha uma túnica que diferenciava ele dos irmãos. Porque José falava aquilo que os irmãos faziam de ruim para o seu pai. Então os irmãos de José não gostavam dele. Qual era de José? Não abrir os sonhos para quem não gostava dele. Não abra os teus sonhos para quem Deus já mostrou que não é verdadeiro. Tem gente que a gente convive, mas a gente não confia. Não confunda conviver com confiar, porque tem pessoas que não tem como você excluir da sua vida. Tem pessoas que estarão na sua história, mas você não pode confiar nelas. Você convive com elas, mas não confia. Tem gente que não é digno de confiança. Os irmãos de José, era para José conviver e não confiar. Aí José faz o quê? Quando tem o sonho, José fala assim, rogo, eu peço que vocês me escutem. Como é que José roga para os irmãos ouvir os sonhos que Deus deu para ele, sabendo quem eram os irmãos dele? Sabendo que os irmãos dele odiavam a ele e nem podiam falar com ele pacificamente. Sabe o que é isso? Os irmãos de José não tinham palavras de paz com ele. Não tinha um momento de diálogo com paz. Aí José faz o quê? Confia em quem não devia. Declare comigo, Deus está abrindo os meus olhos e eu vou vigiar em quem eu confio. Deus está abrindo os meus olhos e eu vou vigiar em quem eu confio. Deus tem coisas grandes contigo. Se você entrou aqui nesse vídeo, se Deus lhe trouxe aqui, é porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas Ele disse que você tem que se calar. Se calar porque a sua língua está atrapalhando muita coisa. Você está falando demais. Você está falando para quem não devia. Tem pessoas que às vezes não falam nem muito, mas quando abre a boca para falar, falam o que não devia. Confia em quem não deveria confiar. São poucas às vezes as suas palavras, mas você fala palavras que muitas vezes Deus não aprova. Deus não quer que você conte, Deus não quer que você fale. É um segredo de Deus com você. O Senhor está dizendo, José, aprenda a guardar segredo. A intenção dos irmãos dele era matar a ele, irmãos. Versículo de número 19, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Começaram a tirar chacota e chamar José de sonhador. Hoje tem gente zombando dos seus sonhos. Hoje tem gente zombando dos projetos de Deus na sua vida. Hoje tem gente zombando do que Deus falou que vai fazer na sua história. Por quê? Porque hoje é só um projeto. Porque hoje só são sonhos. Aí estão rindo, estão zombando, estão desacreditando, estão dizendo que Deus não vai fazer. Só que Deus está dizendo para você, não é somente um sonho. Eu vou tornar realidade. Eu vou fazer acontecer, eu vou glorificar no meu nome. E eu vou mostrar a José que eu lhe escolhi. Porque todos os irmãos de José que apelidaram a ele de sonhador, que zombaram dos sonhos de Deus na vida dele e que quiseram matar a ele, tiveram que ver José governando. E vai ter gente que vai ver Deus fazendo na sua vida. Vai ter gente que vai ter que ver Deus churrando, mas se cale. Se cale porque Deus tem coisas grandes, José, para fazer na tua história.
Versículo de número 20. Olha a fúria dos irmãos dele por causa dos sonhos. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, o animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão sonhos. Você vai observar que a fúria deles não era somente por causa da túnica, mas era por causa dos sonhos. Vamos lançar ele aqui, ele vai morrer. E a gente vai fazer, sabe o quê? Vai ver em que vai dar os sonhos. Ou seja, os sonhos não vai dar em nada. A gente vai ver que o sonho de José não vai resultar em nada. Tem gente dizendo que os sonhos de Deus na sua vida não vai resultar em nada. Tem gente dizendo que aquilo que Deus determinou para sua história não vai acontecer. Mas eu quero lhe dizer que vai acontecer. Eu quero lhe dizer que é tempo de se calar. Porque o Deus que tornou José governador vai trazer para sua vida com riqueza de detalhes aquilo que ele lhe prometeu. Mas se cale. Não fale muito. É tempo de silenciar. Tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa história. Tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, como diz a palavra. E o tempo agora é, sabe de quê? De se calar. Não é tempo de falar. Tem tempo de falar e tem tempo de se calar. O tempo agora é de se calar. O tempo agora é de silenciar. Deus está dizendo, eu quero você em silêncio, José. Eu quero que você se cale, porque eu sei quais são as tramas do inimigo para tentar roubar os teus sonhos, para tentar desfazer os projetos que eu tenho contigo. Mas o que é de Deus, irmãos, ninguém desfaz. O que é de Deus, ninguém anula. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um governo para José. E pessoas que estão me ouvindo agora, Deus lhe trouxe até aqui para lhe dizer, eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho algo para cumprir na sua história. E eu não vou deixar ninguém frustrar os meus planos, mas se cale. Declare comigo, ninguém vai frustrar os planos de Deus na minha vida. Ninguém vai frustrar os planos de Deus na minha vida. Quando os planos são de Deus, irmãos, ninguém frustra. Quando o projeto é de Deus, ninguém consegue invalidar. Só você mesmo pode estragar o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Como, irmã? Falando demais. Abrindo a sua boca e falando aquilo que não é para você falar. Deus lhe deu sonhos, glória a Deus. Deus lhe deu projetos, glória a Deus. Se cale. Se cale, porque cada um deles Deus vai cumprir. Declare comigo, eu vou me calar porque cada sonho de Deus ele vai cumprir. Eu vou me calar porque cada sonho de Deus ele vai cumprir. Quem mostra que Deus é na sua vida não é você, é Deus. Nós temos a mania de querer contar as coisas de Deus para as pessoas saberem que Deus é na nossa vida, que Deus revela. Só que Deus está dizendo, se cale. Você não precisa mostrar nada. Quem testifica que eu sou na sua vida sou eu. Se você quiser mostrar, eu mostro. Se não quiser, eu não mostro. E acabou. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele trabalha no tempo dele, que ele executa milagre no tempo dele, que ele mostra que é na nossa vida no tempo e na forma dele. O tempo é de Deus e é Deus que vai mostrar. É Deus que vai mostrar que ele é na sua vida. É Deus que vai mostrar que foi ele quem te escolheu. É Deus que vai mostrar que foi ele. Ramandocaia rasto, cantaraia cantarasto. Quem te fez promessas. Alguém está zombando hoje. Alguém está rindo, alguém está criticando, mas daqui a pouco vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. Os irmãos de José tiveram que ver a glória de Deus na vida de José, e assim vai ser na sua história. Pessoas vão ter que ver. Mas Deus está dizendo, eu não quero que você passe por lutas desnecessárias. Eu não quero que você passe por problemas, por perseguições, por dificuldades que não era para você passar. Porque aqui no caso de José, irmãos, tudo estava no propósito de Deus. Mas tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, não está no meu propósito que você seja perseguido. Não está no meu propósito que as coisas venham tardar na sua vida. Isso vai depender de você. Vai depender da sua boca. Vai depender se você vai conseguir guardar segredo. Deus falou que vai lhe honrar, se cale. Deixa Deus lhe honrar, ele vai mostrar que é na sua vida. Deus falou que vai salvar o seu marido, se cale. Deus falou que vai salvar os seus filhos, vai fazer dele um grande pastor, da tua filha uma missionária. Deus falou, tá falado, se cale. Não fique contando para as pessoas aquilo que Deus falou contigo, porque é segredo. Deus quer ter segredo, Deus quer ter intimidade. Intimidade você não conta para todo mundo. Intimidade você não sai falando para um e para outro. Intimidade, minha irmã e meu irmão, já diz o nome, é algo entre você e Deus. Deus e você é íntimo. É só vocês. Então aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando de tempos de intimidade.
E valorize os tempos de intimidade com Deus. Aprenda a contar segredo e guardar segredo. Deus te ensina isso. Quando Deus te conta algumas coisas que você não fala, você está aprendendo a guardar segredo. E você conta as coisas para Deus e Ele não conta para ninguém. Ele te ensina a guardar segredo. Então, em nome de Jesus, silencie. Em nome de Jesus, peça a Deus para refrear a tua língua. Peça a Deus para não deixar você falar demais. Peça a Deus para não deixar você contar os sonhos e os projetos que Ele determinou para a sua vida. Peça a Deus para que você não venha assim contar aquilo que Deus não mandou você contar. Pergunte a Deus o que você pode falar e o que você não pode. Peça a Deus para você não agir pela emoção, para Ele não deixar. Quando a emoção vier tentar tomar conta, que Ele lembre a você que Ele não mandou você falar nada, que é tempo de silenciar. Que você vai ver muitas coisas sendo bem-sucedidas na sua vida, muitos projetos sendo executados na sua história, muitas vitórias, milagres, respostas acontecendo, e as pessoas só verão o resultado. Elas não precisam saber da promessa, elas não precisam saber dos projetos, elas não precisam saber dos sonhos, elas só vão ver o resultado. Declare comigo: as pessoas não vão saber dos projetos, elas só verão o resultado. As pessoas não vão saber do projeto, elas só saberão do resultado. Pessoas que estão me ouvindo agora, Deus está dizendo para você: é necessário guardar segredo, porque você está prestes a viver projetos de Deus, você está prestes a ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Então é tempo de silenciar, é tempo de se calar. Não confie em quem Deus não mandou você confiar. Não conte os seus segredos a quem Deus não mandou você contar. José falou demais e por isso ele quase morre. Se Deus não fosse com José, José teria morrido porque falou muito. Não conte os teus sonhos, teus propósitos, teus projetos para ninguém. Na verdade, não conte nem a tua alegria, porque tem muita gente como os irmãos de José querendo matar a alegria de servos de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha refrear a nossa língua, que o Senhor não venha deixar a gente contar aquilo que o Senhor não quer que a gente conte. Pai, nos ensina, meu Deus amado, a guardarmos segredos contigo, porque nós precisamos aprender, meu Pai, a não confiar em todo mundo, a não falar as nossas alegrias, a não contar os projetos. Senhor, quantas pessoas estão frustradas me ouvindo agora, porque confiaram em quem não era para confiar, porque abriu a boca e contou o que não era para contar, porque Rabacantarás tu canta mostrou alegria para quem não era para mostrar. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Muitas vezes nós erramos, meu Pai, mas nós te pedimos que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine, nos instrua aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos falar, que o Senhor venha mostrar, Pai, aquilo que nós devemos fazer. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor não deixe, meu Pai, a gente confiar em pessoas que não é pra gente confiar. Nos alerta, nos mostra, Pai, quem são como os irmãos de José, quem são aqueles que querem matar os sonhos, quem são aqueles que querem matar os projetos, quem são aqueles que querem ver a nossa destruição, porque tem muitos que estão perto da gente, Pai, que a gente até convive, mas nós não devemos confiar, porque convivência é diferente de confiança, Pai. Nos mostra quem são dignos da nossa confiança e nos mostra quem nós só precisamos conviver e não confiar. Não deixa a gente contar os projetos, refreia a nossa língua, porque nós queremos ver, Pai, os teus propósitos se cumprindo, e não tardará de propósito do Senhor se cumprir na vida de José que estão me ouvindo, não tardará de governos acontecerem, de resposta chegar, mas Deus está dizendo, é tempo de se calar. Oh Deus, nos livra, Pai, de toda e qualquer trama de pessoas que são como os irmãos de José. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas
coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar, meu Deus, para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tomar cada enfermo aqui nas tuas mãos. Senhor, eu não conheço as enfermidades, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o corpo dos teus filhos melhor do que eles mesmos, Pai. E eu te peço que onde houver enfermidade alojada, que em nome de Jesus o Senhor venha curar. Que em nome de Jesus, Pai amado, haja cura. Que, meu Deus, o Senhor venha restaurar a saúde física, mental, emocional e espiritual. Que esta pessoa agora venha colocar, meu Deus amado, a mão onde estiver enfermidade. Se não puder, coloque a mão no teu coração e profetize cura sobre a tua vida. Diga que o Senhor já lhe curou. Diga que é para a glória de Deus esse testemunho aí que você vai dar. Porque o Senhor está passando hoje com cura. O Senhor está repreendendo toda a enfermidade. O médico dos médicos está passando do alto da tua cabeça, a planta dos pés, nos teus órgãos internos e externos, no teu psicológico, no teu emocional, no teu físico. Está havendo cura hoje. Receba esta palavra e esta cura em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha assim nos ajudar, meu Pai, a nos calarmos. Que nós possamos, meu Deus amado, vigiarmos a quem nós vamos contar os nossos sonhos. Continua trabalhando no nosso meio, operando milagres, para a glória do teu nome, meu Deus. Eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que é tempo de se calar, porque José falou muito, por isso quase ele morre. Deus está dizendo, tem planos e projetos na sua vida, que se você falar muito, eles podem morrer. Deus tem coisas grandes para executar na sua história, depende de você se calar. O tempo do teu milagre está chegando, isso é mistério, silencie. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.